Este ano, o Código de Defesa do Consumidor completa 23 anos e o Senado começou a discutir a atualização da legislação. E para falar sobre esse assunto, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Mato Grosso, Carlos Rafael de Carvalho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde aos telespectadores da TV Gazeta. Nós é um prazer, mais uma vez, ser convidado para participar desse programa. Presidente, qual a necessidade de atualização aí da defesa, desse Código de Defesa do Consumidor na visão da OAB? Lúcio, a grande verdade é que o Código de Defesa do Consumidor, ele é do ano de 1990, onde de 1990 até hoje, várias adequações e adaptações são necessárias, são pertinentes por essa mudança na relação de consumo. Hoje nós temos a possibilidade de realizar compras pela internet. E visando essa adequação, essa adaptação do Código de Defesa do Consumidor, a presidente Dilma, no dia 15 de março deste ano, editou, por meio de um grupo formado por comissões, tanto de ministros e também dentro do Senado Federal, uma adequação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como buscar medidas para essa adequação e adaptação por meio de decretos, por meio de portarias, para facilitar a relação de consumo. Hoje nós temos em vigor, agora no dia 12 de maio, o Decreto Federal 7.962/2013, que regulamentou, especificando as relações por compras via internet, o que nós chamamos de e-commerce, haja visto os princípios do Código de Defesa do Consumidor de 1990. Antes não estava clara essa proteção para o consumidor nas compras pela internet. Até existia, mas não estava muito específico, muito claro isso. Isso, os princípios eram aplicados, Lúcio. Acontece que em 1990 o legislador não tinha essa visão da possibilidade que hoje nós temos das compras pela internet, a questão que envolve celulares, a questão que envolve essa compra entre ausentes. Então era necessário especificar e adequar de forma clara e precisa a relação via internet, via compra virtual. E nessas compras pela internet são milhares os problemas, não é? Inúmeros os problemas, Lúcio. Hoje, a maioria das compras ocorrem via internet, essa é uma tendência, né? É uma tendência tecnológica, uma tendência na relação de consumo e há sim existia essa necessidade de uma adequação, uma vez que algumas leis não eram colocadas em prática, haja vista a necessidade da decretação federal. O que nós tínhamos eram portarias, eram resoluções dos PROCONs, entendendo como é que se praticava essas adequações. Hoje, por meio de um decreto federal, está bem claro e preciso como é que as empresas atuarão ao atender este consumidor, ao realizar a venda do produto, a necessidade de que essa empresa, ao colocar o seu produto no mercado, venha com as especificações do CNPJ, do seu endereço, a obrigatoriedade dessa empresa, no mesmo portal inicial, colocar ali um link para que essa empresa venha atender o consumidor no caso de desistência da compra desse produto, porque era muito fácil, Lúcio, você compra o produto, tá? Você conseguia comprar esse produto, mas quando você for reclamar desse produto, era uma grande complicação. E hoje esse decreto ele coloca a obrigatoriedade da empresa já disponibilizar de imediato ou até em 5 dias esse atendimento ao consumidor, caso o produto venha com vício, defeito, ou até mesmo quando o produto... Quer dizer, as facilidades terminavam no ato da compra. Depois que o consumidor pagou, a partir dali, se tivesse algum problema, a dificuldade passaria a ser exclusivamente dele. Lúcio, era muito complicado, ainda precisa essa adaptação, é um decreto novo. O grande exemplo que a gente sempre deu foi nas compras pela internet utilizando o cartão de crédito. Você adquiria o produto, já era faturado no cartão de crédito, e aí quando o produto chegava na sua casa não era da forma como você acreditou que fosse. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor já regulamentava isso, o direito de arrependimento. Só que o problema versava sobre agora. Eu estou arrependido, quero devolver esse produto. Vai ser às minhas custas? Serei eu, consumidor, que vou gastar com a postagem desse produto, com a devolução desse produto? A quem caberia a responsabilidade? No Código de Defesa do Consumidor não falava
no decreto hoje fala que é a responsabilidade da empresa. E a empresa, de imediato, ao ser comunicada do arrependimento pelo consumidor, é ela, a empresa que vendeu o produto, que tem que comunicar o cartão de crédito, que tem que comunicar a instituição bancária para ocorrer o cancelamento ou até mesmo o estorno desse valor pago via cartão de crédito. E melhorar a situação para o consumidor nessas relações de mercado depende muito de fortalecer os organismos que agem em defesa do consumidor. Aqui em Mato Grosso, o PROCON, ele pode ser melhor estruturado. E o que fazer para isso? Sem dúvida alguma. O artigo 4º e artigo 5º do Código de Defesa do Consumidor, ele institui as políticas públicas de defesa ao consumidor. Para isso se criou um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, existe uma secretaria linkada ao Ministério da Justiça, que cria esses PROCONs estaduais e municipais, dando adequação e estrutura para atender o consumidor. E cabe ao Poder Executivo, tanto municipal como estadual, adequar, estruturar, capacitar esses órgãos denominados PROCON. Hoje o PROCON estadual, ele funciona muito bem, mas pode ser melhorado. São 141 municípios. O PROCON estadual, ele tem que dar atendimento hoje a 35 PROCONs municipais e precisa capacitar ainda mais, porque a relação de consumo é uma relação que atinge a todos, Lúcio. Todos nós somos consumidores em potencial e cada dia mais nós visualizamos as empresas desrespeitando. Desrespeitando por quê, Lúcio? Porque não tem uma efetivação, não tem uma fiscalização precisa, não tem o Poder Executivo cobrando, multando, exigindo. E muito mais que multar, Lúcio, muito mais que multar, o Poder Executivo, por meio dos PROCONs, eles têm que orientar, não só consumidores, mas orientar os fornecedores de serviços e produtos. Presidente, obrigado pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Lúcio, eu que agradeço. A Comissão de Defesa do Consumidor da OAB se sente lisonjeada e nos colocamos à disposição toda vez que necessitar esclarecer e orientar melhor a população matogrossense.